Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa aula de ensino religioso? Hoje nós vamos realizar a correção das atividades da aula passada. Só faça a correção se você tiver feito as atividades, combinado? Então vamos lá. Iniciaremos aí no livro de vocês as correções das páginas 31 e 32, tá? Então, no livro vocês podem pegar lá, né, página 31 e 32. Na página 31, vocês tinham essa atividade aqui, certo? Essa atividade aqui do livro de vocês precisavam fazer o desenho, lógico que da maneira de vocês, sobre as coletas seletivas de lixo. Então, vocês fariam o desenho de cada uma das cores e indicariam o que precisa ser jogado, né, em cada uma dessas lixeiras. Então, no cinza, né, os resíduos não recicláveis, azul papel, verde vidro, amarelo metal e o vermelho os plásticos, tá? Então, a ordem aqui do desenho seria essa. Depois, na página seguinte, nós temos a questão que era uma curiosidade. Você sabe o que significa este símbolo? Registre nas linhas seguintes. Então, este símbolo aqui, ó, ele está relacionado com a reciclagem, né? Então, nós temos até a escrita aqui, ó. Repense, reduza, recicle, reutilize. Por que ele é nessa versão cíclica, né? O ciclo, para não acabar. Então, nós temos que estar sempre, constantemente, com esses pensamentos, né? Reutilizar, reciclar, repensar e reduzir. Reduzir o nosso consumo desnecessário, né? Repensar sobre as nossas ações em relação ao meio ambiente. Reciclar aquilo que nós podemos reaproveitar e reutilizar, né? Como nós tivemos o exemplo do doce brigadeiro com casca de banana, né? Que é um produto que nós normalmente jogamos no lixo. Então, reaproveitar aquilo que pode ser reaproveitado. Revisando o que aprendi, né, nessa mesma página aqui também, ficou de tarefa para vocês. Cuidar do lixo é muito pessoal, mas assim, vocês poderiam colocar, né, que cuidar do lixo é você cuidar do meio ambiente, porque o lixo ele é descartado e quem sofre depois é a natureza. Então, cuidar do lixo é cuidar do meio ambiente, é cuidar da nossa casa comum, né, do planeta Terra. Então, você tendo cuidado aí com o lixo, dessa questão de reciclagem, de fazer a coleta seletiva, você está cuidando do planeta, tá? Para cuidar da nossa casa comum, eu vou. Aí é pessoal. O que você pode fazer para cuidar da casa comum, né? Para cuidar do nosso planeta. E teve também essa atividade aqui, pedindo que vocês fizessem, né? Algo criativo, um objeto que você pudesse reutilizar, material reciclável. Nós pedimos a vocês que vocês postassem na sala de aula. Infelizmente, pouquíssimos alunos estão mostrando os seus trabalhos, né? Então, assim, façam, compartilhem, mostrem. A plataforma, a sala de aula virtual hoje é a nossa sala de aula. Então, nós não estamos cobrando dessa forma, porque a gente sabe da dificuldade de cada um de vocês para estar participando dessas aulas. Mas façam um esforço de mostrar o trabalho de vocês, de nos mostrar que você está fazendo as atividades, que você está se empenhando, né? Nós tivemos um percentual muito baixo de participação e entrega das atividades. Então, talvez a gente precise começar aí a analisar, a marcar o nome dos alunos que estão fazendo, né, as entregas. Tudo isso nós vamos conversando com o tempo, tá? Mas assim, peço para vocês que postem. Quando a gente pedir aí a postagem na sala de aula, coloquem para que a gente possa
analisar quem é que está participando dessas aulas, tá certo? Agora nós vamos para o novo conteúdo. Nossa aula de hoje, né? É o livro, nós vamos iniciar na página 33, falando um pouquinho sobre degradação humana e social. Podem acompanhar no livro de vocês, eu já estou com o meu livro aqui também, né? Nós iniciamos aí com uma frase do Papa João Paulo II, né? A violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano. E aí nós temos imagens nesse início de capítulo bastante fortes, né? Das crianças em lixões, tá? Crianças que às vezes passam fome, né? Para nós observarmos outras realidades. Aquele lixo que nós conversamos no capítulo anterior, né? Que vai para esses lugares, né? Sem nenhum tipo de cuidado, de separação do lixo. Às vezes vão lixos tóxicos, né? Existem aí vários problemas nessa questão do lixo, tá? Então, a questão também de defender a vida, né? A vida do ser humano, a vida da natureza, que nós dependemos tanto dela. Agora nós vamos observar aqui, ó, conversa entre amigos. Pensando no ser humano e no que pode acontecer com as pessoas, vamos cantar e dançar Minha Boneca de Lata. A letra da música começa assim. Todos vocês conhecem essa musiquinha, né? Que nós cantávamos aí desde a educação infantil e hoje ela tá aí na aula de vocês. Então vou cantar esse trechinho e depois vai ficar o link para vocês acessarem e verem o restante da música para fazer as reflexões aí que o livro pede, tá certo? Então minha boneca de lata caiu com a cabeça no chão, levou mais de 1 hora pra fazer a operação, desamassa aqui pra ficar boa. E assim vai, né? Todas as partes do corpo, depois o ombro, a barriga, né? E vai desamassando a boneca de lata, tá? Então vamos agora para a página seguinte, onde nós temos ali um texto que fala, né, sobre essa questão da degradação humana. Vou fazer a leitura, você acompanha no seu livro, pode ler junto comigo em voz alta, ouvir a sua própria leitura para ir compreendendo o texto, tá certo? O ser humano se degrada quando perde seus valores, perde suas crenças, perde sua essência e sua dignidade, passa a ser tratado como se fosse insignificante. Podem grifar para mim todo esse primeiro parágrafo que eu li com vocês, tá? Então, nós não podemos deixar que o ser humano perca o seu valor, né? O ser humano, ele não pode ser tratado como algo insignificante, ele não pode ser tratado como uma coisa, como um objeto, né? Então, quando a gente viu as imagens da página anterior, a gente vê pessoas que estão sendo tratadas como algo insignificante, que às vezes não existe uma sensibilização para ajudar essas pessoas, tá? Então vamos continuar aí no segundo parágrafo. A dignidade da vida humana está sendo posta em jogo em função de outros interesses. O ser humano que tem vontades, capacidades, valores, sonhos, criatividade, espiritualidade e outras coisas bonitas que o tornam especial, passa a ser um mero instrumento de exploração, escravidão, uso para fins comerciais, objetos de estudo, sem que se respeite nenhum de seus direitos, né? Então, assim, nós seres humanos, nós temos muitas capacidades, né? Deus nos fez com muitas capacidades. E às vezes os seres humanos são desvalorizados, essas capacidades não são levadas em consideração, né? Ele é tratado apenas como um objeto de serviço, né? Sem o devido valor que ele merece. Muitas coisas agridem o ser humano e o tornam rebaixado em sua dignidade. O preconceito, a violência, a fome, o desemprego e tantas coisas que ferem o corpo e a alma causam sofrimento e até a morte. Podem grifar esse último parágrafo também, né? Todo ser humano merece ser tratado com dignidade, né? Ter o mínimo aí para ter uma vida digna, tá? Então,
essas coisas que apareceram aí no parágrafo tiram essa dignidade do ser humano, né? Quando a pessoa não tem um emprego, quando a pessoa passa fome, quando a pessoa sofre algum tipo de violência, tá? Tudo isso fere a dignidade do ser humano, né? E às vezes a pessoa chega até o ponto da morte, de tanto sofrimento com essas situações. Aqui nós temos o glossário explicando o que é degradação, né? Ato ou efeito de degradar, rebaixar, diminuir a importância, tornar inferior ao que era. Então, quando eu degrado o ser humano, eu diminuo ele como pessoa, eu torno ele inferior, tá? E é isso que não pode acontecer. Hora de registrar. Relacione os desenhos a seguir, que são esses que estão aqui em cima da boneca de lata, com a degradação humana e a dignidade humana, né? Vamos observar aí as 3 bonecas de lata. O que acontece com elas, né? Qual que é a questão aí da degradação humana que você observa nas bonecas? O que muda de uma boneca para outra, né? Questão de fisionomia, questão de partes do corpo. O que muda aí de uma boneca para outra, tá? Qual é a degradação que está acontecendo com as bonecas de lata? Na próxima página tem mais uma indicação de uma música. Essa eu vou fazer o favor para vocês de não cantar, tá? Eu vou só ler o trechinho dela e vocês vão pesquisar o restante no site que a gente vai deixar para vocês, tá? Lá na página. Então, é uma música do Arte Popular, né? Um grupo brasileiro que fala sobre dignidade. O título da música é Dignidade, tá? Então, ela começa assim: dignidade. Quando eu crescer, eu não quero ser médico, advogado ou artista. Só queria ser gente. Queria plantar uma rosa e poder regá-la com todas as crianças do mundo. E que essa fosse uma música. E que essa rosa fosse uma música e salvasse todas as crianças do Brasil, né? Então, assim, às vezes a gente tem sonhos profissionais, isso não tá errado, né? Nós temos que sonhar mesmo e buscar aquilo que a gente sonha, mas nós não podemos nos esquecer, né, dessa palavra ser gente, ser humano, nos preocupar com o outro, né? Nós não podemos colocar outras coisas acima do ser humano, né? Então, assim, como ele fala, essa rosa representasse, salvasse as crianças do Brasil, né? Porque nós temos crianças que passam fome, nós temos crianças que vivem na violência, né? Nós temos crianças que vivem na rua, que não tem casa, que vivem em abrigos, né? Porque não tem a família. Então, assim, crianças em situações que nós vemos que há uma degradação humana, né? Que isso não deveria estar acontecendo. Então, nós precisamos sim buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos na nossa vida, mas nós não podemos nos esquecer de ser gente, de ser humano e de nos preocupar com o próximo, né? Nós estamos vivendo um momento que aflora muito isso nas pessoas, ou pelo menos deveria, né? É um momento de nos colocar no lugar do outro, nos preocupar com o outro. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, pessoas perdendo o emprego, né? Pessoas ficando doentes, perdendo entes queridos da família. Então, nos colocar no lugar do outro e ser um pouco mais humano, tentar ajudar o próximo e não deixar que a vida humana tenha menos valor do que as outras coisas, né, que existem no mundo, tá certo? Aí nós temos ali também hora de registrar. Quando eu crescer também, mas desde já quero ser. Então, quando você crescer, mas desde já, o que você já pode começar a praticar desde agora para que você seja um adulto melhor, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa que se preocupa com o próximo. Então, você já pode começar a adotar atitudes desde hoje que vão te ajudar
a ser uma pessoa melhor, tá? Então você vai registrar aí, quando eu crescer também, mas desde já eu quero ser. O que você quer ser? E aí, revisando o que eu aprendi, você vai dizer o que é degradação humana, né? Para recuperar o respeito ao ser humano, eu vou. O que você pode fazer para tentar recuperar o respeito ao ser humano, né? Aí tem uma indicação de livro também, né? O Estrangeiro, tá? Para caso vocês tenham interesse nessa leitura, tá certo? Gente, por hoje a nossa aula é sobre isso, né? Essa questão da degradação do ser humano, nós conversamos um pouquinho sobre isso. É um assunto muito interessante, é importante que vocês reflitam, né? Principalmente vocês aí que estão em formação do caráter, né? Do que vocês vão ser enquanto adultos. Reflitam muito para que vocês sejam adultos de bem, pessoas boas, né? Assim como vocês são crianças de bem, mas que vocês consigam levar esse lado bom da criança para a vida adulta de vocês, tá bom? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui com a nossa aula. Façam tudo com bastante capricho, com bastante empenho, que é o que a gente sempre pede para vocês. E eu vou ficando por aqui, me despedindo e encontro vocês na nossa próxima aula. Combinado? Tchau! Fiquem com Deus!